O texto paralelo de Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 18, diz: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Esse é o texto paralelo. Nós não vamos entrar a rigor nesse paralelismo, mas apenas para dizer que essas duas passagens, elas estão em perfeita harmonia com o sentido da evangelização, a ordem para a grande comissão. Há uma lição em homilética, quando a gente estuda lá no seminário, pelo menos era assim no meu tempo, que diz que a última coisa a gente preparar do sermão é a introdução. Você prepara todo o sermão, inclusive a conclusão. Mas a introdução é a última coisa, porque pode surgir um fato novo, até no dia, até na hora, até no momento que você vai pregar, você pode se lembrar de algum fato e que se coaduna perfeitamente com a mensagem. E eu sempre guardei essa lição e sempre pratico isto. Hoje pela manhã, quando eu estava contando aquela historieta aos irmãos e aplicando à igreja depois do sermão do reverendo Danilo, a respeito daquela jovem e que a mulher entrou com as caixas de sacolas e tal, e causou algum incômodo, e ela respondeu depois, é o resumo: a viagem é tão curta, não vale a pena. Geralmente eu não abro WhatsApp, nem Facebook, nada. No domingo, nem pela manhã, às vezes só à noite. Aí eu perco muita coisa, até quando algum presbítero posta uma notícia que vai viajar, não pode vir, está doente, e vem, eu sei aqui porque os outros dizem. Aí eu digo, quando as coisas são muito importantes, as pessoas telefonam. Aí, às vezes, vou saber no outro dia. Mas eu cheguei em casa hoje, depois do almoço, e abri e vi uma notícia, da morte de uma irmã. A viagem dela não foi tão curta. Ela já estava com mais de 90 anos. Mas uma serva de Deus. Se eu posso dizer que eu conheci uma mulher crente, eu conheci Dona Maria Medeiros. Uma mulher que tinha no coração o desejo de evangelização, inclusive na casa dela, com as crianças, e que investia, inclusive, financeiramente na evangelização. Criou todos os filhos, um hoje é pastor, reverendo Elias Medeiros, é professor no seminário de Jackson, de missiologia para todo o mundo. O outro filho, Eli Medeiros, presbítero muito atuante na igreja presbiteriana, inclusive foi presidente da JET. E as três filhas, desses 5 eu casei 3. Todos integrados na igreja, tem pastores também já na família, outros pastores na família. E aquilo me deu uma emoção muito grande, porque aquele casal, ela e o doutor Eliel Medeiros, presbítero da igreja, nos deram um apoio muito grande. Eu
pastor jovem, era minha primeira experiência, e minha esposa, eu com 27 anos, minha esposa com 24, já com 2 filhos, sem nenhuma experiência pastoral, e eles me deram um apoio muito, muito, muito grande. Isso causou uma emoção. E eu pensei naquela hora, digo, interessante, enquanto eu estava falando na viagem, eis uma pessoa que viajou. Aí digo, está aí a introdução do sermão. Quantas pessoas estão fazendo esta viagem sem conhecerem o Senhor Jesus? E nós, muitas vezes, sentado ao lado delas, ou tendo a oportunidade de conversar com elas, a gente não fala de Jesus para elas. Isso já aconteceu comigo, isso pode acontecer com você, acontece com muita gente. A gente trata de negócios, a gente trata de outros assuntos, mas o que é mais importante e que vai acontecer, a gente não fala. E as pessoas estão partindo aí, chegando ao último ponto, ao último destino, e partindo sem Deus. Não sei se já aconteceu com você, uma pessoa muito conhecida, que você conversou tanto com ela, talvez tenha falado sobre vários assuntos, política, futebol, outras coisas, mas nunca falou de Jesus para ela. Mas faz parte do seu conhecimento, quem sabe até da sua amizade, e subitamente parte. E você depois fica a dizer, puxa, eu nunca falei de Jesus. Nunca. Pois bem, irmãos, isso é evangelização. Isto é uma das modalidades de evangelização, de falar de Cristo para as pessoas. Antigamente, quando eu digo antigamente, não é tão antigamente, mas há alguns anos, a gente encontrava grupos e mais grupos, principalmente aos domingos, pelas ruas, pregando o Evangelho, especialmente de algumas denominações, que hoje nem destas denominações nós encontramos mais. Nós encontrávamos em praças públicas, eu vi muitas e muitas vezes ali na Praça Joaquim Nabuco, meio-dia, sol alpino, alguém de paletó e gravata, que não precisava, mas não estou censurando o traje, com um serviço de som na base da bateria, numa linguagem brejeira, português errado, mas pregando o Evangelho. E algumas pessoas censurando, ao invés de estarem aplaudindo. Certo dia, na Rua Nova, entrei numa loja para ver uma camisa. Nisso apareceu um senhor sozinho, no meio da rua, e começou a pregar o Evangelho. E como o movimento hoje é muito pequeno, especialmente naquelas lojas, o maior movimento de comércio hoje é no shopping. Aí uma moça disse, eita, chegou o doido. E eu olhei e disse, por que doido? Olha, sozinho. E ele se esforçava. Parecia um louco mesmo, a maneira como ele fazia. Para pregar o Evangelho.
Possivelmente a maneira como ele estava fazendo não fosse correta. Porque ninguém se aproximava. Mas eu olhei para a moça e disse: você já prestou atenção no que ele está dizendo? Aí aquela moça que trabalhava disse: presta atenção, meu senhor, há um louco. Eu disse: muitas vezes os loucos têm mais sabedoria do que os sábios. Presta atenção, ouvindo diferente. Presta atenção no que ele diz. E depois, minha filha, você faz um julgamento dele. Ele, no mundo dele, a moda dele, a maneira dele, ele estava tentando cumprir esta missão. Você pode censurar, outros podem censurar, especialmente no horário que ele estava ali, todo suado, mas estava ali, inclusive, muito bem vestido, só não estava de paletó e gravata, mas muito bem vestido, tentando pregar a palavra de Deus e obedecer ao mandato do Senhor Jesus, ao mandado do Senhor Jesus. E nós, mais das vezes, quando digo nós evangélicos em geral, não estou falando só para esta igreja, acomodados em nossos bancos, procurando os melhores ambientes para cultuar a Deus. No Brasil, existem algumas igrejas grandes que têm como missão evangelizar. Estão fundando congregações, ponto de pregação, preparando pessoas para evangelizar. Mas neste Brasil também existem igrejas grandes que não têm uma congregação, que não têm um ponto de pregação. Agora que no domingo, especialmente, são super cheias. Super cheias. E que a cada ano estão batizando mais gente para dentro da igreja, é chamada igreja intermuros. Intermuros. Não é essa a visão da igreja, não é essa a visão do fundador da igreja, do Senhor Jesus. É preciso, os irmãos, entenderem alguma coisa. Preste bem atenção, nós estamos no mês de missões, de evangelização. O Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu gosto mais do texto de Mateus, quando diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Vamos analisar daqui a pouco. Mas antes disso, Jesus disse: preste bem atenção, e recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo. E ele disse: ficai em Jerusalém. Antes disso, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Estes três acontecimentos estão interligados. Hoje eu pretendo falar sobre o primeiro, mas estão interligados. A ordem é ir e fazer discípulos, ir e pregar, ir e ensinar. Mas antes disso, de sair para fazer isso, os discípulos tinham que ficar onde? Em Jerusalém, esperando o quê? O revestimento do poder de Deus. Por quê? É simples, é límpido e cristalino. Sem o poder, sem vocês serem revestidos do poder de Deus, vocês não vão conseguir nada e não vão sair nem daí. A missão é divina, é ordem divina. Mas é muito difícil
E é desmotivadora para que até alguém saia sozinho. Por isso Jesus, um pouco antes, tinha mandado os discípulos de 2 em 2, um ajudando o outro. Pois bem, veio o dia de Pentecostes. E o povo foi revestido do poder de Deus. E os irmãos conhecem toda aquela história lá de Atos. Depois dali, o que é que os discípulos tinham que fazer? Sair e obedecer essa ordem aqui. Porque eles foram revestidos do poder de Deus. Mas eles não saíram. Eles ficaram em Jerusalém. E veio um acontecimento muito interessante na história da igreja, que todo mundo sabe. Vieram as perseguições. E as perseguições, a primeira coisa que aconteceu foram os discípulos e os cristãos em geral fugirem, saírem. Ficou um grupo ali em Jerusalém, na igreja já instituída ali. E por onde eles saíam, iam pregando a palavra. Foi a maneira de Deus dizer àqueles homens: vocês não vão obedecer a minha palavra? Vão. Nem que seja através da perseguição. Aqui, meus irmãos, com essa análise, nós já poderíamos sair daqui conscientes da nossa responsabilidade, do nosso dever, inclusive de obedecer à palavra do Senhor, de pregar a palavra, de fazer discípulos. E por isso eu quero pensar mais neste primeiro texto, o texto de Mateus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aqui é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Nós não temos que ter medo de ninguém. Mas para você não ter medo, você tem que estar revestido do poder de Deus, senão você tem. Nós não temos que ter medo de pregar a palavra e a verdade da palavra. Mesmo que você tenha que pagar um preço muito grande. E alguns pagam esse preço. Alguns têm pago esse preço. Não só lá na época das perseguições, no início da igreja primitiva, ou mesmo na época da reforma, quando muitos cristãos foram mortos e perseguidos. Não. Ainda hoje, é difícil você pregar a palavra do Senhor no seu significado mais profundo e verdadeiro, quando você enfrenta os poderosos. Aqui você não fala, aqui não dá. Nos regimes, no regime comunista, por exemplo, você não pode falar contra o governo, mas você também não pode falar a palavra de Deus. São os países da cortina de ferro. E muitos missionários têm pago com a própria vida, porque dizem, antes é preferível obedecer a Deus do que aos homens. Dizer é fácil, fazer é outra história. Nós temos Jesus que nos mandou, e Ele é o dono e Senhor da igreja. Ele diz aqui que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não existe outra autoridade a quem você deva obedecer em termos de pregar o Evangelho e de viver o Evangelho e obedecer a palavra, que não seja o Senhor Jesus. É Ele que diz aqui.
mas nós vivemos parados. Quando eu digo isso, meus irmãos, não estou falando só para esta igreja, porque inclusive hoje, quando a gente diz uma coisa aqui, está para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Mesmo com todas as dificuldades aqui da gravação, que os nossos queridos jovens estão tentando consertar e ajeitar, mas sai. Já está saindo agora, para o mundo inteiro. Muitas igrejas estão paradas. Faz muitos anos que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, não consegue 1 milhão de membros. Eu não sei agora a estatística, que não foi publicada ainda. Vamos baixar para saber. Então diminuiu. A informação aqui é 62 mil membros. Então diminuiu. Então nós estamos crescendo para baixo. Estamos diminuindo. Por quê? O que há? Qual o problema? Afirma-se nas estatísticas que nós temos cerca de mais ou menos 30% de evangélicos no Brasil. Você acredita nisso? Alguém aqui acredita que nós tenhamos 30% de evangélicos no Brasil? Eu não acredito. 30% de evangélicos do Brasil seria quase 70 milhões. Muitas pessoas aqui sabem cozinhar. Quem não sabe cozinhar, sabe pelo menos fritar um ovo. Se não souber, né, Danilo, não deve nem se casar. Está aprendendo logo a fritar um ovo. É? Por que eu estou usando isso? Porque se você botar 30% de sal em qualquer comida, ninguém consegue comer. Consegue? Não há quem coma. É sal demais. Nós somos sal da terra e luz do mundo. 30% seria sal demais para salgar essa sociedade brasileira. Não temos isso. E não temos nem nos crentes nominais, quanto mais nos crentes verdadeiros. E, pasmem, até a estatística passada, nós éramos 0,4% os presbiterianos. 0,4% da população brasileira. Não chegamos a 900 mil. E somos a segunda denominação mais antiga evangélica no Brasil. A primeira é a congregacional, e é menor do que a nossa. O que está acontecendo, meus irmãos? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Deus não salva mais. Deus mudou. Nós é que mudamos. Os instrumentos que caem nas mãos das pessoas estão sendo utilizados hoje para coisas extraordinárias. Telefone celular hoje, quem tem um bom telefone celular, resolve tudo de empresa. Magnatas viajam o mundo todo com telefone celular de última geração, e com ele resolve tudo na empresa local, nas empresas onde ele estiver. Nós também temos. Nós também temos. Mas nós, os evangélicos, gastamos muito mais tempo no tal do WhatsApp, que é bom. É bom.
Nós temos os grupos aqui da igreja, da Junta Diaconal, da Mocidade, tudo no WhatsApp. É bom, é excelente. Mas você passa o dia todo. Eu fui pro shopping, olha eu aqui. Eu hoje lanchei com fulana, olha aqui. Eu estava com um amigo fulano, olha aqui. Veja o que fiz, vê o que eu comi hoje. Ninguém bota quando come só ovo com cuscuz. Aí não vai botar, não dá notícia nem. Comer ovo com cuscuz não dá nem notícia para o WhatsApp. Veja o que eu comi hoje. Tem gente que está desempregada, mas tem telefone de última geração. Deixa de fazer a feira para comprar um telefone melhor e pagar a internet por mês. Tem. E você sabe que eu estou dizendo a verdade. Não é possível que eu estou dizendo uma mentira aqui. Para fazer o quê? Para botar essas coisinhas. Você poderia utilizar também para suas brincadeiras, também para esses momentos, também. Mas para evangelizar. Para evangelizar. Eu fico contente quando eu vejo a nossa SAF em oração, nos grupos de oração e publicando. Ah, que bom. Bom, graças a Deus. Aqui, a SAF orando. Orando pela igreja, intercedendo pela igreja, se esforçando, vindo aqui, orando e posto para a gente. É bom. Quando eu vejo os grupos publicando coisas dessa natureza, mas quando vejo determinadas coisas, digo, não dá. Eu estou me afastando um pouco do texto, mas é preciso começar hoje essa realidade para nós acordarmos um pouco. E esse despertamento vai começar a partir de uma reflexão muito profunda na sua vida. A reflexão começa assim: há quanto tempo eu sou crente? Bom, eu nasci no Evangelho. Eu nasci no Evangelho. Sempre vivi no Evangelho. É verdade que um momento ou outro, para alguns, eu saí um pouquinho, mas voltei. Eu tenho tantos anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Olha, eu sou membro da igreja há tantos anos. Quantos filhos na fé você tem? Quantas pessoas você pode dizer, eu evangelizei essa pessoa, quem salvou foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que salvou. Mas quem levou a Jesus fui eu. Quantas? Quantas? O que é que nós estamos produzindo? Vamos voltar um pouquinho ao texto? Vamos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que significa isso? Que nós temos a maior autoridade apoiando o nosso trabalho, e não somente apoiando, exigindo. Exigindo. Vocês já pensaram nisso? E se nós não tivéssemos? Mas nós temos toda a autoridade do Senhor Jesus. Dono e Senhor da sua igreja. E toda pessoa, seja quem for, toda pessoa, pastor, presbítero, diácono, quem quiser, usurpar o nome do Senhor Jesus, pensando que é dono, vai pagar caro. Porque está usurpando a noiva do Cordeiro. A igreja é de Deus. Por isso Cristo disse: a mim edificarei a minha igreja. Ele não disse a igreja do pastor Adalto, não.
a minha igreja, a igreja é dele, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste bem atenção a isso. Ide. A igreja vive sob dois polos. Ide e vinde. Por que ide e vinde? Porque o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas quando ele disse vinde, depois disse ide. Você veio ao Senhor Jesus, agora você tem que sair para evangelizar. Leve a palavra. E diz: fazer discípulo de todas as nações. Fazer discípulo aqui é muito mais forte do que simplesmente dizer pregue, que é o texto de Marcos. Começa com a pregação. Mas como é a pregação? A pregação começa com a nossa vida. E não com a nossa palavra. Você já ouviu aquele ditado? Se não ouviu, vai ouvir agora, mas eu creio que ouviu. O que você faz é tão alto que o que você diz eu não consigo ouvir. O que você faz é tão alto que o que você me diz eu não consigo ouvir. Isso é sério. Então aqui começa a evangelização. Quando as pessoas precisam ou lhe procuram e perguntam: por que você é assim? Por quê? Você é diferente. Não é aquela de eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não danço, eu não faço isso. Porque você pode não fazer nada disso e não fazer o que precisa fazer. Não faço, não faço, não faço. Existe muita gente de bem que não quer saber do Senhor Jesus, que não faz nada de coisa errada. Homens e mulheres de bem que ganham de lavagem de alguns que se dizem evangélicos. Sabia disso? Ah, como existe. Homem de fibra, homem de valor, mulher de valor. Você conhece aquela mulher? Veja que mulher de bem. Que homem de bem. Qual é a religião dele? Não sei. Alguns até nem acreditam em Deus. Mas tem moral. Então não é por aí. Não é por aí. Começa por aí. Começa por aí. Mas as pessoas precisam saber por que você é assim. Lembre-se, uma passagem bíblica em que Pedro foi reconhecido como discípulo, seguidor de Jesus. Por quê? Porque o seu modo de falar denota a sua maneira de falar. Denota. Então a evangelização começa com o nosso exemplo. Fazer discípulos vai em seguida com a nossa palavra. É difícil. Eu conheço algumas pessoas que têm uma facilidade tremenda de começar um diálogo já levando a palavra. Um colega meu que foi pastor auxiliar na igreja de uma pessoa, que pastor para evangelizar, ele dava duas palavras, a terceira já era evangelizando. Nem todo mundo tem essa facilidade. Um dia eu vinha de ônibus de João Pessoa até Recife, a metade do trajeto foi só orando a Deus
para que me desse uma palavra para evangelizar quem estava ao meu lado. A metade do trajeto. Acho que até Goiânia. Senhor, me dá uma maneira de como é que eu vou começar, de como é que eu entro aqui para evangelizar. Até que Deus deu mesmo. E quando chegou aí, foi em borbotões. O homem estava querendo. Ou ele estava querendo, ou o Espírito Santo fez com que ele quisesse. Quando fomos entrando no Recife, e agora o que o senhor vai fazer? Ele disse, vou entregar minha vida ao Senhor Jesus, vou procurar um lugar para me congregar, meu amigo. Não sei se ele foi, mas que preguei. Não tem aquela mesma facilidade que o reverendo Aldiron Isidro tem. Ele tem facilidade tremenda de pregar. Simão foi para Camboriú. Chegou lá, algumas dificuldades de ministério com o pessoal de lá. Aí disseram, tem um lugar ali, se você quiser. É uma congregação ou um ponto de pregação que nós começamos numa praiazinha aqui distante de Camboriú, um pouquinho distante. Disse, eu vou. Olha, é um lugar de pescadores, uma colônia de pescadores. E já foi um trabalho, melhorou, mas agora tem lá umas 8 pessoas. Disse, eu vou. Aí foi lá, dirigiu-se a um dono de barco e disse, como é que vocês pescam aqui? Lá eles pegam muita sardinha. Aí o rapaz disse, como era? Ele disse, como é que vocês saem? Nós saímos daqui, tal dia, passamos geralmente 2 dias e meio, quase 3 dias no mar, voltamos geralmente na sexta-feira. A gente vai na terça, quarta, quinta, e na sexta a gente volta. Um bocado de pescadores. Ele disse, e como é que vocês pescam sardinha? Ele disse, a gente pesca no anzol. No anzol, um barco cheio de pescadores, você botar o anzol, a sardinha já está com a boca aberta. Tá. Aí ele disse, eu podia ir com vocês. O senhor já pegou? Não. Já pescou alguma vez? Não. Eu queria ter a experiência. Ele disse, vamos. Preparou a vara, anzol, tudo, o lanche, as coisas, e foi com eles. Na sexta-feira voltou. Enquanto ele estava no barco ali com eles, estava falando do Evangelho. Quando eles chegaram, a gente chegou à tardinha, tiramos todas as sardinhas dos tanques dos barcos, jogamos na praia. Daqueles montões aí na praia. Porque no outro dia, veio o pessoal comprar. Aqui, ali. Aí ele disse, e agora à noite, a gente vai fazer o quê? Não, agora à noite a gente vai descansar. Disse, a gente podia fazer uma festa hoje à noite. Festa? Sim. Vamos fazer uma festa? Meus 2 filhos tocam violão, cantam. Eu dou uma palavra. Eu trago aí algumas lâmpadas, a gente bota por aqui. Vamos fazer uma festa? Ele já estava familiarizado com o grupo. Ele disse, vamos. Aí, já conhecido como pastor, bora, pastor, bora. O senhor é legal, o senhor é gente boa, vamos. Aí trouxe os filhos, a mulher, tudo, e cantaram, fizeram a festa. Aí ele pegou, contextualizou. Disse, está vendo o que tem aqui? Aí falou sobre a pesca maravilhosa. E o pessoal, boca aberta, ouvindo. Quando terminou, ele disse, agora é o seguinte, tem uma congregação aqui perto que eu trabalho. Se alguém puder no domingo ir por lá, dentro de um ano, a congregação que tinha 8 pessoas passou para 42. Para 42. Um teólogo diz que evangelizar, primeiro é fazer amizade. E depois pescar com as pessoas. Fazer amizade. Mas quando você vai falar do evangelho para uma pessoa,
A primeira coisa que as pessoas perguntam é: esse evangelho já transformou sua vida? Conta-se que um capelão na prisão, o capelão da prisão, tinha como função, e tem os capelões lá, quando a pessoa é condenada à morte, cadeira elétrica, ou a forca e tal, o capelão tem que acompanhar. E o capelão foi acompanhar o homem que estava condenado à cadeira elétrica. E acompanhando, disse: olha, aqui o senhor tenha calma, porque dentro de pouco, isso vai ser rápido, o senhor vai para o céu. Não sei qual foi o crime, o cara condenado à morte não fez coisa boa, né? Mas o capelão tem que dizer que ele vai para o céu, né? Ele vai para o céu, lá, lugar maravilhoso, etc. Aí o homem condenado à morte olhou para o capelão e disse: o senhor acredita nisso? Lógico, meu amigo, que eu acredito. Eu acredito em Deus, acredito no céu, acredito na salvação das pessoas. Aí o sentenciado à morte disse: o senhor não acredita, não? Se acredita, senhor. Se acredita, não, senhor. Se o senhor acreditasse no que o senhor está dizendo, o senhor não estaria aqui. O senhor estaria saindo por aí em todos os lugares, cidades, povoados, interior, falando às pessoas do que o senhor está dizendo. Mas o senhor está dizendo isso a mim, mas não está dizendo a elas. Porque muitas pessoas estão morrendo como eu vou morrer agora, se eu ouvir isso aí. Fazer discípulo do Senhor Jesus. Jesus não chamou você, nem a mim, nem a ninguém, para ficar somente numa igreja, cantando hinos maravilhosos, fazendo orações bonitas e lendo a palavra. Lê os evangelhos, se prostre de joelho diante de Deus e aprenda essa grande lição, porque muitos de nós estamos sendo crentes de bancos e às vezes nem de bancos. A pergunta volta: quantas pessoas você diz: eu contribuí para a salvação dessas pessoas? Quem salvou foi Deus, mas eu evangelizei, eu falei de Jesus para ela, para meu colega, para meu amigo, para meu vizinho, para os meus conhecidos. Quantos? Quantos? Ide, fazer discípulos de todas as nações. Por isso que existe a Igreja Presbiteriana de Olinda, sabia? Vocês sabiam disso? Que essa igreja existe por causa dessa ordem aqui? Sim. Porque se não tivesse obedecido, o evangélico nunca teria sido aqui. Se Simonton não tivesse vindo para cá, nós não tínhamos o presbiterianismo aqui. É só pensar nisso. É só pensar nisso. Façam isso, evangelizem, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Ou seja, a mensagem vai em cima disso. Existem dois termos gregos, né? Um chama-se querigma. É a pregação. Querigma é a mensagem querigmática, é a pregação do evangelho. E o outro é chamado didaquê, tem até uma escola chamada didaquê, que é o ensino da palavra. Sobre essas duas coisas, a igreja primitiva se baseou. O querigma e o didaquê. Que era pregar e ensinar. Pregar e ensinar. Então, pregue, ensine. Ensinar o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A pregação vai ser assim. Você não vai pregar outra coisa, não vai pregar política, não vai pregar outra coisa. Você vai pregar o que eu ensinei. A pregação em cima do Senhor Jesus.
Vocês vão ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui vem outra pergunta. Você tem certeza que Deus está aqui? Mas você tem certeza que quando você sair daqui, Deus está com você? Você já viu como muitas vezes nós oramos errado? Ah, meus irmãos, vou falar tanto, porque tem um mês todo para a gente falar, viu? Senhor, graças te damos, ó Deus, que estamos entrando na tua presença. Oh, você não está na presença dele, não? Daqui a pouco pede a outro irmão para orar. Aí diz, Senhor, continuamos na tua presença. Que bom. Só falta terminar o culto e dizer, Senhor, agora saímos da tua presença. Só falta fazer essa oração. Eis que estou convosco todos os dias, aqui, em casa. Eu estava dizendo ao reverendo Danilo ali, não sei se vou ter essa coragem de fazer, não. Danilo, estou com tanta vontade de fazer um dueto com você, a gente cantar um hino. Mas eu estou orando, acho que eu vou orar mais tempo do que cantar esse hino. E em casa eu peguei, tá no celular, e comecei a cantar. Digo, esse hino dava para eu cantar com o Danilo. Aí eu digo, e aí faz como um primo meu. Olha, alguém cantar pior do que eu era ele. É difícil, né? Mas ele cantava, pior do que eu. Mas ele chegava na igreja, assim, na igreja, abria o Inácio, vou cantar aqui um solo. Mas, meu filho, por que tu faz isso? Ele disse, porque é para Jesus. Eu disse, para Jesus deu o melhor, não deu essas coisas ruins assim, não. Entendeu? Deu o melhor para Jesus. Mas, às vezes, em casa, dá vontade de fazer certas coisas, vontade de fazer isso, atrevimento, né? Eu cantando. Aí minha esposa fala, sabe que eu estou ensaiando um hino para fazer um dueto com o reverendo Danilo. Ela disse, depois de velho, está perdendo o miolo. Aí eu digo, então vamos fazer com você. Ela disse, piorou. Aí piorou. Mas eu vou preparar, eu vou cantar Eu, Danilo, Mirtô e Martinha. Pronto, aí eu fico só ali, fazendo de conta. Mas a vontade que eu tenho em casa de cantar, aí em casa eu canto sozinho, canto bem, viu? Ali sozinho, na minha rede, fico cantando, fazendo meu culto ali, louvando, aqueles hinos maravilhosos. Como aquilo fala meu coração, como aquilo fala a minha vida. Aquilo fala a minha vida. Mas nós temos perdido esse prazer. E o que mais me alegra é quando eu começo a cantar e começo a ler. Aí eu digo, que bom que Jesus disse que está conosco todos os dias. Todos os dias. Até a consumação do século. Ele está aqui. Está quando você sai. Está na sua casa. Está no seu trabalho. Está no seu negócio. Todo dia. Está com você. Eis o nosso desafio. Sai nessa noite com desejo de pregar o Evangelho. Sai nessa noite com aquela vontade de falar de Cristo para as pessoas. Pense que se você tiver um amigo que não é crente, e você está trabalhando, negociando, conversando com ele, e você sabe que se ele não aceitar o Evangelho, não aceitar Cristo, ele está no inferno. Aliás, ele já está no inferno. Teologicamente, é isso. Porque salvação, o que é salvação? É o Senhor Jesus nos tirar do inferno. Porque nós estávamos perdidos. Ele nos tirou de lá. Então sabe que o seu amigo, seu colega, seu vizinho, seu parente, se ele não tiver o Senhor Jesus, ele está perdido.
E você não fala o evangelho para seu parente? Não fala para seu amigo? Que amigo é você? Você não é nem um amigo da onça, você é a própria onça. Você não quer nem o bem dos outros. Não arde o seu coração, nem sequer de obedecer essa palavra. E de fazer discípulos, e de pregai. E de pregai. Aproveita esses aplicativos que nós temos hoje. Aproveite. Fala do evangelho para alguém. Fala do amor de Deus. Diz o que Cristo fez em você. Diz, fala o que Cristo fez em você. E de fazer discípulos. Todas as nações, em todo lugar. Porque eu vou dar poder a vocês, vou revestir vocês de poder. A gente vai falar sobre isso. De tal forma que vocês vão querer fazer isso. Se você não está fazendo isso, porque está faltando o poder de Deus em sua vida. Porque se você estiver revestido do poder de Deus, você vai ter tanta vontade, tanto desejo de falar do evangelho, que você não pode se calar. Você vai sentir-se mal se não falar de Cristo às pessoas. Esta é a grande comissão. É para isso que nós existimos. É para isso que existe a Igreja de Deus. A Igreja de Deus não existe só pelo fato de nós chegarmos aqui e termos determinados comportamentos, alguns até indevidos, pensando que as coisas são como nós pensamos, como eu quero, como eu acho. Não. Deus cuidará disso. Deus cuidará disso. Porque é a noiva do Cordeiro. Se você crê nisso, se você crê que a igreja é a noiva do Cordeiro, se você crê que o Senhor Jesus Cristo é o dono e Senhor da igreja, você vai obedecer à sua ordem e vai evangelizar. Vocês já pensaram? Se nós, no final do ano, cada um aqui, no final deste ano, ganhasse uma pessoa para o Senhor Jesus? Vocês já pensaram se 10 pessoas, no universo de 200 membros que nós temos, 10, ganhasse um? Uma pessoa, cada um ganhasse um. Vocês já pensaram? Como seria diferente? Que Deus nos ajude a pensar, a refletir e a cumprir esta ordem e fazer discípulos. Deus nos abençoe. Amém.